Olá, sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode, de guerreira a princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para que possa inspirar outras mulheres. E vocês sabem que o nosso programa tem um alcance incrível e uma audiência maravilhosa. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês que têm acompanhado cada história nossa a cada quinta-feira. Mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Tem uma pessoa que veio fazer um videocast conosco e que está nos auxiliando a trazer mulheres incríveis aqui, contando cada dia mais a sua história. Mas eu vou parar de lero-lero, já vou chamar ela aqui. Suelen, minha querida, que bom ter você novamente aqui. Satisfação e novamente uma honra. E olha, eu vou ter que cobrar você no ar. Pode cobrar. Cadê aquela história nossa do nosso cruzeiro? Eu sei que é para 2025. Sim. Eu sei que eles ainda estão finalizando, mas o pessoal está perguntando. Pode começar a se inscrever? Pode começar a colocar lá no Instagram e tal e fazer a sua reserva? Logo mais, a gente tá no passo a passo aí para logo chegar nessa etapa. Mas eu vou avisar tudo certinho, pessoal. Vou deixar vocês principalmente antenados, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, olha lá, fiquem de olho porque vem aí um cruzeiro do Você Pode, hein? Exatamente. Só com guerreiras e princesas. Mas escuta, o seu programa, influências, amigas e a gente buscando gente nova. E só gente, né, top, porque essa mulher é uma mulher empreendedora, tem uma história de vida incrível, é professora. Ela tá aqui do nosso ladinho, eles já estão vendo, sabe? Pode chamar ela de Alê? Pode, chama ela de Alê. Alê! Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é incrível, bem apertada. Eu falei com ela no domingo, a mulher tava molhada dentro da piscina, nadando, o telefone tocando, eu agradeço um pouquinho. Mas muito obrigada, viu, por você estar aqui. Eu que agradeço. Que projeto lindo de vocês, falar de mulheres, empoderar mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante hoje no meio que a gente vive. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso. Bom, eu sei que tem uma história incrível aí, né? Até experiência no exterior. Né? E é uma empreendedora de muito sucesso e de mulheres. Então a gente vai ter na segunda parte, você vai focar bastante nisso para prepararmos a nossa mulherada que está aqui conosco. Mas antes, a gente precisa saber, né? Quem sou eu? Isso, conta aí a sua história. Muito bem, meu nome é Alessandra, eu sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, e depois a gente entra um pouquinho sobre isso, e acupunturista. Mãe, avó, de fato sou avó. Não. Isso daí não. Ninguém acredita. Meu netinho tem 1 ano e 11 meses, vai fazer agora 2 anos. Olha só. Pois bem, coisa mais fofa, gente. Eu sei que eu não aparento ser avó, mas calma, vocês vão entender um pouquinho melhor. Conta isso aí. Eu fui mãe adolescente, 14 anos eu engravidei da minha filha, com 15 anos ela nasceu, hoje ela tem 28 anos, né? Então isso já responde o porquê eu sou avó. 10 anos depois, num país totalmente desconhecido, com uma cultura totalmente diferente da nossa, eu vou falar pra vocês, eu engravidei novamente, que é a minha filha caçula, que hoje tem 18 anos. Então tem uma diferença, uma janela de 10 anos, justamente porque eu era uma criança, era uma menina, então não dava pra ter outro filho, né, de forma seguida. Então, sim, naquela época eu era uma menina que morava numa comunidade, né? Eu era a esperança da minha família, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, então a minha mãe, a minha avó, os meus familiares, eles tinham essa certeza que eu mudaria a história da minha família. Quando eu engravidei, foi uma decepção. Não vai ter futuro essa menina, é mais uma, né, mais uma criança grávida e que vai ter ali um filho atrás do outro e não vai ter futuro. E isso pegou um pouquinho, carreguei isso ao longo do meu crescimento. E quando eu completei 17 anos, meu marido resolveu morar fora. Pois bem, então eu embarquei pro Japão e lá eu fiquei por 10 anos. E morei aí, no Japão. Língua, como é que foi isso? Pois é, não sabia falar a língua, odiava a comida, os cheiros eram horrorosos e foi muito difícil. Foi muito difícil, gente, vamos falar real, né? Não é tão fácil você morar num país da Ásia. É muito diferente de ir para a Europa, Estados Unidos. Só que o ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação. E foi isso que aconteceu. Eu amo o Japão, eu devo muito. A pessoa que eu sou hoje, onde eu cheguei, justamente por esse tempo que eu fiquei ali, pelo aprendizado.
E também pela cultura que eu aprendi a lidar, né? Que é uma cultura muito fechada, de respeito, de responsabilidade, de pontualidade, né? De credibilidade, de olhar com paixão para o outro, de resiliência, e que aqui no Brasil era, né, meio bagunçadinha, concorda? Então eu acredito que isso impactou diretamente no meu crescimento profissional, e foi ótimo. Então lá eu tive experiência de ser mãe, não tive rede de apoio, não tem rede de apoio, a rede de apoio são os familiares. E eu não tinha ninguém. Só então a rede de apoio que eu tinha era minha filha de 10 anos. Ela que me ajudava com as coisas dentro de casa. O meu marido tinha que trabalhar, porque se você não trabalha, você não ganha, você não come. Então lá não tem jeitinho pra nada, então ele tinha que trabalhar. Então eu passava a maior parte do tempo com as meninas. E assim foram se passando os anos. E chegou um momento que eu percebi que eu tinha que voltar a estudar. Minha filha tinha 10 meses. A segunda. A segunda, 10 meses. Eu falei, eu vou voltar a estudar. Eu falei que meu marido falou, ótimo, né? Eu recebi um convite do diretor da escola da minha filha mais velha, e ele falava, menina, você tem que voltar a estudar, você tá perdendo um futuro, você tem um futuro lindo pela frente, mas você tem que ir atrás. Eu falei, pois bem, vou voltar a estudar, é o momento. E aí começou a loucura da minha vida, gente. Por quê? Eu comecei a trabalhar, então eu fazia transporte, eu dirigia um carro cheio de criança gritando na minha orelha. Isso aqui Numa rua, no Japão, querida, no Japão, numa rua estreitinha. E eu começava a pegar as crianças 5h30 da manhã. Então eu saía de casa, deixava as minhas filhas dormindo e deixava elas por último. Fazia todo o trajeto, pegava as crianças, passava em casa, pegava as meninas de pijama, colocava no carro e ia trabalhar. E ali eu ficava no berçário, então eu fui berçarista. Eu cuidava dos bebês e cuidava da minha bebê também. Já estava lá. Já estava lá, por isso que eu aceitei o trabalho. Porque aí eu ficaria com ela, eu amamentava, eu queria ter esse vínculo com ela. E aí a gente passava o dia todo, 3h30, 4h da tarde, começava a volta para casa. Botava todo mundo no carro, colocava as minhas filhas. Quantas e quantas vezes eu tive que parar, porque a menina berrava querendo mamar. Parava o carro e falava pra criançada, ó, quietinhas aí, eu vou dar mamar e daqui a pouco a gente volta. Era bem isso mesmo. E assim foi. E à noite, né, eu deixava as meninas em casa, batia na porta da vizinha, uma semana na porta da vizinha, outra semana o marido cuidava, porque ele trabalhava uma semana à noite e uma semana de dia. Entenderam? Você fazia essa troca. Eu tinha que fazer essa troca, porque eu deixava elas em casa e corria pra escola pra poder estudar, que aí eu virava aluna, até umas 10 da noite. E assim foi, 1 ano, 2 anos, entenderam? E foi seguido, e eu consegui me formar, fiz o ensino médio, né, porque eu não tinha o ensino médio completo. Você concluiu o ensino médio no Japão, porque aqui no Brasil eu não consegui, por quê? Mãe adolescente, você para de estudar, você não consegue estudar, é difícil essa rotina, né? Então estudar ficou lá guardado, sabe, no fundo do baú. E lá no Japão eu tive que tirar isso do fundo do baú, agora eu vou ter que pôr em prática. Como que eu vou fazer isso? Com resiliência. Com muita dedicação, porque não foi fácil. Então eu dormia pouco, amamentava à noite, tinha que estudar. E aí a gente resolveu fazer um supletivo de 6 meses. Eu não dei conta, gente, vou mentir não. Cheguei no diretor falando, não dou conta não tem condições. Né? Eu vou ter que entrar na sala de aula com os alunos e fazer um ano letivo completo. E aí foi assim que eu estudei. Aí deu certo, né? E eu me formei. Quando eu me formei, o que aconteceu? Crise 2008, vocês lembram? Sim. Pois bem, então a gente resolvemos voltar para o Brasil. E quando nós voltamos 2 de janeiro, né, saímos de lá dia 1º, já passou a virada, embarcamos, chegamos aqui dia 2. Eu falei, agora eu vou para a faculdade. E o ensino médio de lá, você já trouxe para cá? Já trouxe, entrei na faculdade, eu já tinha ali 28 anos, 29 mais ou menos. Comecei a faculdade e dentro da faculdade eu já fui estudando como seria a minha vida, porque eu sou mãe e eu tinha que sustentar as minhas filhas. Então eu não podia pensar só numa questão, eu não tinha tempo para ficar escolhendo as coisas, tinha que ser rápido. É qual curso, né? Por que não, esse curso? Tinha que ser rápido. Então veio a fisioterapia, porque é uma questão de cuidar do outro, né? Então eu queria uma profissão que eu pudesse cuidar das pessoas, porque eu tinha um pezinho já na saúde, a gente tem, né? Nasce com a gente sabe disso, tá no coração. Então eu queria alguma coisa que eu pudesse cuidar. Quando eu descobri a fisioterapia, eu falei, incrível, eu vou tocar no paciente e ele vai ficar bem, sem dor, é isso que eu quero. Porque foi assim que eu li sobre a fisioterapia. Engrenei na fisioterapia, durante o curso eu já decidi que eu só queria trabalhar com mulheres, porque eu acho importante esse incentivo, né? E eu, assim, a minha mãe continua morando no mesmo lugar. As minhas amigas que engravidaram na adolescência continuam lá. Então eu queria um trabalho que trouxesse um pouco de qualidade de vida para essas mulheres.
né? Durante a gestação, durante uma gestação na adolescência, né? Durante um processo de gestação complicado. Então eu queria um trabalho com esse olhar. E quando eu terminei a faculdade, nem a professora sabia me dizer e me direcionar para uma especialidade que eu queria, que era em saúde da mulher. Pesquisei sozinha, entrei na internet, pesquisei, achei duas, Unifesp e USP. Me inscrevi. O que aconteceu na Unifesp? Eu errei a data do boleto. E como é uma instituição pública, a gente não consegue acesso para poder resolver o problema. Então eu perdi. E aí eu fiz a inscrição, paguei o boleto da USP, passei e ali eu fiquei. Olha que coisa boa. Pois bem, ali eu fiquei como aluna, depois eu fui preceptora, depois eu fui supervisora e saí de lá só para fazer com que o meu negócio crescesse. Porque dentro da USP eu montei um consultório, porque eu falei, agora é o momento. Agora é o momento, eu preciso ter um trabalho paralelo à parte acadêmica, sim, porque eu tenho 2 filhas para sustentar, né, gente, entendeu? Sim, a gente sabe. Escola, etc. E eu falei, agora é a hora. Eu montei um consultório, eu consegui manter os 2 por um tempo, o consultório e o Hospital das Clínicas, né, a parte acadêmica, mas não deu muito certo, gente, porque, né, mãe... Enfim, vocês entendem. Então eu resolvi focar no consultório, e foi aí que o consultório cresceu. E ele cresceu em 1 ano, em 2 anos, assim, atendemos em média 600 pacientes por mês. Olha que é muita maravilha. gente. 600 mulheres impactadas pelo nosso trabalho. Parabéns. 600 mulheres informadas, né, do como é o corpo dela durante esse processo gravídico puerperal. Hoje eu tenho ali um total de 13 mil mulheres passaram pela minha clínica. Olha que coisa Ou seja, boa. eu ajudei 13 mil mulheres. É muita gente. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu mudei a história de todas essas mulheres. Né? Porque o parto aqui no Brasil, ele é muito intervencionista e enganoso. Faz parte da nossa cultura, infelizmente, né? E muitas vezes a mulher, ela cai numa cesárea porque, de fato, ela não tem informação. Ela não sabe se defender, ela não entende o processo. Então o conhecimento, ele faz total diferença na vida dessa mulher. Como um todo, não só de parto, como um todo. E a minha obrigação, a nossa obrigação como profissional é passar essas informações. Então eu acho que o trabalho de vocês aqui é maravilhoso, porque é justamente o que vocês estão fazendo, enchendo o potinho dessas mulheres de informações para que elas tenham empoderamento dentro da própria vida, do parto, no pós-parto, a vida como um todo. Então esse é o meu trabalho, essa é a Lê. Nossa, que alegria, viu? Eu fico muito feliz desse impacto que você levou, dessa influência que você tem, e nós queremos propagar isso, viu? Sim, cada vez mais. Que é aquela história, né? Mãe adolescente, filho adolescente e não tem futuro. E eu tô provando diferente aqui hoje. Essa sua história, quando nós conversamos isso ainda no domingo, eu falei assim, eu acho que é possível escrever uma nova história, né? Sempre. Mas tem que ter dedicação, tem que ter apoio. Né? Você tem que ter um equilíbrio ali dentro da sua família. A família é o alicerce. Então, o meu marido, ele está o tempo todo comigo me incentivando, até hoje. Ele é o principal incentivador. A minha mãe, porque a minha mãe, ela tinha uma expectativa de um crescimento de uma filha. Eu sou a única filha formada, gente. É eu e meu primo, somos em 2 na família. Que fizeram um curso superior. Exatamente. Essa é a realidade do brasileiro. Não adianta negar. Várias mulheres que nós trazemos aqui, é exatamente isso. Elas vêm e contam a sua história, que elas são geralmente a primeira, ou às vezes até a única a ter um curso superior. E o que nós queremos levar para vocês que estão nos ouvindo é que é possível nós multiplicarmos isso e não ficar somente um. Exatamente. E a Lê não usou isso como problema, né? Pelo contrário, ela usou isso como força para ela conseguir alcançar tudo que ela alcançou. Eu usei como força. Eu queria ser diferente. Eu queria mudar ali a história da minha família. Eu queria trazer qualidade de vida. Eu queria propor para minhas filhas o que minha mãe não pôde me dar. E como eu faria isso? Estudando, né? Crescendo profissionalmente. Trabalhando bastante. Trabalhando muito, que é o que eu faço até hoje, quando você falou, trabalhando muito. E hoje, sim, as minhas filhas têm uma vida confortável, né? Porque eu me dediquei ao longo de todo esse processo e não aceitei me acomodar, tá bom, fui mãe adolescente, vou ficar aqui. Não, de jeito nenhum. A gente precisa se mexer, a gente precisa ter vontade, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Tudo, o ser humano, ele é movido por sonhos. Se você não tem sonho, você vai entrar num buraco negro e ali você vai ficar. Quando você tem sonho, você se sente incentivado a viver. E o sonho faz parte da vida, da saúde.
E não importa a idade. Não, né? não importa a idade, não importa. É interessante que você comentou que na sua sala, quando você falou assim, poxa, eu vou fazer faculdade com 28 anos. Aí você falou que quando você entrou na sala, tinha uma senhora com... Pois é. Quando eu entrei, tinha uma senhora de 60 anos, ela é minha amiga, né? Até hoje a gente tem convivência. E ela trabalha como fisioterapeuta. Se ela tinha 60, hoje ela deve estar com 72, 75, alguma coisa. E ela trabalha como fisioterapeuta. Ela se especializou em geriatria. Olha que coisa legal. Então, ela era mais velha que eu. E o restante eram jovens que estavam iniciando a vida. E a gente olhava uma pra cara da outra, bora, porque a gente é um exemplo aqui dentro. Mas é bem isso, né? Não há problema de idade, né? De você começar. Mas uma coisa interessante que você falou pra mim, que eu gostaria até que você comentasse aqui, quando você falou do parto, né? Que quem faz o parto é a mulher. Então eu gostei daquela colocação sua. Eu queria que você falasse, instruísse, né? Aquelas que estão grávidas, que vão ficar. Então como é que funciona isso? Desse direito dela, desse direito de escolha dela. Primeiro ponto, o parto é fisiológico. O corpo da mulher se prepara para o parto normal, mesmo que você faça uma escolha de cesárea. Você vai ter todas as sensações, todas as transformações hormonais que vai passar no corpo de uma mulher que vai vivenciar um parto normal. Então a gente tem que parar de pensar que o parto normal é ruim, porque se fosse ruim, o nosso corpo não se preparava para isso. Concorda? Sim. E por que todos os outros países, tirando o nosso país, eles fortalecem e as mulheres nem pensam em ter parto cesárea? E muitos deles, os partos acontecem em casa, como por exemplo na Inglaterra. Se isso fosse tão perigoso, concorda comigo que não aconteceria esse tipo de parto lá? Sim. O que envolve, gente, é a cultura. Então, primeiro a gente tem que estudar sobre o parto. O parto normal, ele é seguro, ele é saudável para a mãe e para o bebê. Mas a mulher precisa se sentir segura em relação a isso. E como que a gente se sente segura? Estudando sobre o parto normal. Quantas e quantas mulheres chegaram no meu consultório já com a data de cesárea agendada e mudaram de ideia? Por quê? Porque elas começaram a ganhar conhecimento e entender o processo mais saudável, mais incrível, mais lindo. Gente, um parto normal é inesquecível. Eu tive 2 partos cesáreas, olha só. O primeiro parto cesárea foi porque eu era mãe adolescente. Sim. E o segundo parto foi uma complicação que eu tive no Japão. Mas a minha filha, ela viveu o parto mais lindo do mundo e eu consegui ressignificar no parto da minha filha os meus partos, porque ela teve um parto humanizado, respeitoso. Ela fez o parto dela, porque é o nosso corpo que vai parir esse bebê, não é o médico. O médico tá ali, gente, para assistir e intervir quando necessário. E quando não tem essa necessidade, nós trabalhamos sozinhas, porque é o nosso corpo. Só que pra gente entender como esse corpo vai trabalhar, eu sempre falo para as pacientes que a gente tem a melhor máquina que facilita o parto, só que a gente não sabe manusear, a gente não entende como funciona essa máquina. Então a gente tem que aprender como funciona o nosso corpo, e aí sim o parto ele vai se tornar uma coisa muito mais fácil, né, e normal, como ele deveria ser. Então, estudar sobre o parto, ler sobre o parto, buscar informações, cuidado com as informações que vocês buscam, né? Porque aonde busca? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Isso vai fazer diferença, vai te deixar mais forte na decisão que você vai tomar. Sim. Porque hoje a gente percebe, nossa, você é louca se você escolhe um parto. Não, você que é louca de falar isso pra mim. Você não tem conhecimento. É fisiológico, é assim que as coisas acontecem ao longo de milhares de anos, não é? Sim. A humanidade está aí. Exatamente. Então, assim, o parto normal é fisiológico, é lindo e ele deve ser fortalecido na nossa cultura. Muito bom. Bom, é tanta coisa, né? Tanta informação. Acho que você vai precisar voltar com alguns temas. E ela tem um plus, a Lê. Quem quiser, segue ela nas redes sociais, a Lê Sonego. Várias dicas lá pra vocês, hein? Porque ela fala sobre gestação, sobre a importância de fazer uma fisioterapia adequada. E são coisas que culturalmente o nosso país não é tão ainda grande esse conhecimento, né? E a Lê, ela ensina numa linguagem muito fácil as mulheres a lidar com esse momento. Então é uma dica preciosíssima. Tá acompanhando essa mulher. Eu me esforço muito pra estar naquele Instagram todos os dias, gente. Bom, já que você falou disso, eu gostaria que você... a gente já tá caminhando pro final, é uma pena, né? Tudo tão rápido aqui, né? Tão rápido. Mais rápido demais, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, você já falou bastante, né? Mas em específico, até para aquelas meninas que estão, talvez, perdendo aquela vontade de viver, vendo o seu sonho ir embora, se viu grávida, bom, já foi, agora o que eu faço? Aonde elas buscam essa força para ir, né?
Olha, eu acho que o primeiro ponto é ter fé. A fé, ela move montanhas, independente da sua fé. Reze, primeiro ponto, para você ter equilíbrio. O segundo ponto, não desista. Não desista, porque tudo passa. Tudo que é ruim passa. Você vai viver uma fase difícil, você vai ter que viver essa fase. Você vai ter que entender essa fase e resolver o problema. E vai passar e vai entrar uma nova fase. Então foque na melhor fase. Esqueça dessa fase ruim. Ela vai passar. Foque na melhor fase. O que você pode fazer para melhorar? E corra atrás. Então assim, sonhe e reze. Muito bom. E onde as nossas ouvintes, as nossas telespectadoras vão encontrar você? Dá aí o seu endereço, rede social, telefone, fica à vontade. Então vamos lá, rede social eu acho que é um caminho bem bom, né? Muito bom. Então eu tenho um Instagram, esse Instagram eu falo que ele é um trabalho social que eu desenvolvo ali. Então eu gosto de encher o potinho de vocês de informação baseada na ciência, tá, gente? Não sai da minha cabeça não. Bem que tem hora que eu gostaria de falar alguma coisa, mas a gente não pode, sabe? A gente tem que basear na ciência porque é uma coisa séria, tá? Sim. O meu Instagram é alesonego.materna. Então vocês podem lá me seguir. Eu sou super acessível. Me mandam mensagem. Eu tenho uma clínica, né? Sim. Como eu falei pra vocês, que ficam em Moema. Fica ali em Moema, Avenida Moema 300. E o telefone eu vou deixar vocês entrarem no Instagram pra clicar no link e entrar em contato conosco, tá bom? Então, vamos gerar um pouquinho de engajamento. A sua especialidade é fisioterapia em saúde da mulher e eu trabalho com obstetrícia. Então, meu trabalho é durante a gestação, parto e pós-parto. Ok. Esse é o foco. Ficou aí o recado, gente. Bom, você chegou aqui e você falou, nossa, que legal, né? De guerreira princesa. Adorei. Tal, né? Olha isso Você aqui, gostou, gente. né? Olha, você pode. Então, De nós guerreira temos princesa. agora, nós queremos deixar pra você uma lembrança. Você tá vendo que eu tô usando um pino sim. aqui? Nós temos 2 aqui. E você vai escolher um. Primeiro, eu pergunto pra você, hoje, Ale, em que estágio você está? É uma guerreira, constantemente lutando e fazendo suas conquistas, ou você se sente uma princesa? Lembrando que princesa não é aquela que deixa de guerrear, ela tem um reinado e ela precisa continuar guerreando, mas ela estabeleceu já uma conquista e ela está ali tomando conta e fazendo aquele reinado crescer. Guerreira ou princesa? Eu vou na princesa, porque eu venci a mãe na adolescência. Muito bom. Então agora a gente quer que você coloque. É de imã, é bem facinho. Isso, aí você coloca por dentro. Aqui. Olha aí, gente, mais uma princesa. Uma princesa, gente. Por que não? Tá lá. Bom, a gente só tem a agradecer. Olha, foi tudo tão rápido, muitas informações. A gente quer que você volte, talvez com um tema específico. Nós estamos falar aqui de fisioterapia pélvica. Isso, específico, né, para as nossas queridas mulheres que estão aí e se preparar cada vez mais. Foi um prazer ter você aqui, falar de saúde, falar para a mulher, e a sua história é linda. Parabéns pela sua perseverança, por tudo. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço o convite. Ela tem um dedinho incrível, sabe? Histórias assim, ela vai trazendo, né? E agradeço vocês duas por estarem aqui. Obrigada. E você que está aí nos assistindo. Muito bom hoje, né? Olha, além de uma história, muito conteúdo bom para a sua saúde. Vem pra cá, quem sabe na próxima semana eu não tô contando a sua história.